O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens os odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos fala sobre comportamento e a maneira de ser do cristão no mundo. A gente escutou desde São Paulo dando esses conselhos sobre o casamento que poderiam fazer a gente pensar, se tomasse a Sagrada Escritura de uma forma isolada, que o casamento não é uma coisa boa, não é uma coisa aconselhável. É interessante como logo depois desse trecho de São Paulo, a igreja nos faz cantar um canto que é próprio do matrimônio, né? Um salmo que fala da relação do povo de Israel com Deus em forma de um matrimônio, e que a Bíblia nunca encontrou uma linguagem melhor para falar do amor do que justamente a imagem do matrimônio, a imagem, por assim dizer, por excelência do amor, como nos lembrou Bento XVI naquela belíssima encíclica Deus é Amor, Deus Caritas Est, né? Então aqui a gente encontra esse modelo. Depois, Jesus também nos fala do comportamento, ou da maneira de ser, ou na maneira de viver do cristão no mundo. O que tudo isso nos diz? O que a Escritura nos fala com todas essas imagens? Ela nos fala que, por um lado, a gente vive num mundo que é uma imagem que nos revela, um mundo que nos manifesta o amor de Deus por nós. E nessa mesma linguagem que Deus nos manifesta o seu amor, que é a linguagem do mundo, a linguagem das coisas, a linguagem dos acontecimentos, com essa mesma linguagem a gente responde ao amor dele. Porque também o nosso amor, além de ser feito de palavras bonitas, também é feito de atitudes, de maneiras de ser, de modos da gente se comportar. E aqui é que justamente entra a resposta de amor. O cristão responde ao amor de Deus refletido nas criaturas, refletido nas realidades do mundo, responde dessa maneira, enxergando todas essas coisas como isso que elas são, ou seja, como linguagem do amor de Deus. Quem não entende que o mundo é essa grande declaração de amor de Deus por nós, acaba transformando o mundo num ídolo e acaba querendo as coisas
pelo valor delas mesmas, não pelo que elas representam como manifestação do amor de Deus. E ali a gente vai encontrando o coração humano se apegando nessas pequenas idolatrias das coisas, né? Das honras do mundo, das riquezas, das alegrias, e ao mesmo tempo que se apega, se deixa aprisionar. E claro, como essas coisas apontavam para Deus, não eram o fim do caminho, mas eram, por assim dizer, sinais indicadores do caminho. O ser humano sente que o coração não devia ter parado ali, devia ter ido além. E aí experimenta essa sede. Por mais que uma pessoa tenha riquezas, por mais que ela tenha prazeres, por mais que ela tenha honras, o coração está sempre inquieto, está sempre insatisfeito, está sempre achando que devia existir algo mais. E enquanto não se revela o rosto de Deus para essa pessoa, ela vive naquela espécie de pêndulo existencial do qual falava Schopenhauer, né? O ser humano fica oscilando entre a dor e o tédio. Quando não consegue aquilo que quer, né? Sente dor. E quando consegue aquilo que quer, sente tédio. A pessoa trabalha, se esforça, chora, sofre para alcançar um determinado objetivo na vida, um determinado bem, uma determinada situação, um determinado status, e quando consegue aquilo pelo qual tanto chorou, tanto se esforçou, tanto sofreu, aquilo não satisfaz o coração, parece que não valeu a pena, né? Ficou pequeno. E claro, ficou pequeno por isso, porque o nosso coração não foi feito para se satisfazer com aquilo que é finito. E ai de quem também vive o matrimônio dessa maneira, transformando o seu cônjuge num ídolo, num pequeno ídolo, porque as pessoas não se casam com Deus, e se casam com criaturas de carne e osso e pecadores. E então ali não está a plenitude ainda, né? O matrimônio ele serve justamente como todas as coisas criadas para nos falar de um amor maior, de um amor infinito, de um amor que não acaba, que não termina ali naquela relação, mas ele fica aberto, e aponta para um outro matrimônio eterno e infinito, né? Aquela festa de casamento que é como a Sagrada Escritura nos descreve a situação definitiva do reino de Deus. Então, o cristão não é aquele que se priva, que simplesmente renuncia e renega tudo aquilo que foi criado, né? Mas é aquele que vive uma relação correta com essas coisas, quer dizer, equilibrada, né? Então, a marca própria da vida do cristão é essa sobriedade, esse equilíbrio, que significa a liberdade que eu tenho com relação às coisas. Eu me relaciono com as coisas, com as pessoas, mas de uma forma que não me aprisiona, que não me cria pequenos ídolos, que não me cria pequenas prisões, mas que me leva sempre e me remete sempre àquele amor, àquele grande, né, aquela grande festa que não tem fim. Essa festa, irmãos e irmãs, a gente experimenta ela de uma forma, da forma mais clara, que é possível nesse